E no livro de Romanos, nós começamos até uma certa situação, fomos até o capítulo 8, e hoje nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que vimos e daquilo que viemos a estudar ao longo desse livro. Eu tenho sempre dito que o livro de Romanos ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o Evangelho, e a solução, como solução para o pecado da humanidade. Na segunda parte, vai chamar a nossa atenção de que o Evangelho é a solução também para o povo judeu. E na terceira parte, o Evangelho modela e é a solução para um viver comprometido de acordo com a vontade de Deus. Estamos na primeira parte ainda, e foi ao longo disso quase 6 meses. Nesse período que nós estivemos estudando o livro de Romanos, muitas pessoas, pastor, como que esse texto mexe comigo? Como que essa palavra falou ao meu coração? E essa é a expectativa do livro de Romanos, falar mesmo, tocar, mexer nas suas feridas, mexer nas suas expectativas, porque chama a nossa atenção de que nós, como seres humanos, nós não somos muita coisa não. Deus é, nós não. Deus é a razão das nossas vidas. E se nós queremos ser alguma coisa, é por conta da ação e da misericórdia desse Deus. Daí então, vem o nosso prognóstico, o Evangelho como solução para o pecado da humanidade. Capítulo 1, versos de 1 a 32, nós vamos ter uma apresentação sobre isso. Paulo descreve para a gente de que o Evangelho é o poder de Deus. E é interessante essa mensagem do apóstolo Paulo, porque o Evangelho realmente mudou a história da humanidade. Antes, o mundo era um. Historicamente falando, tivemos avanços? Claro que tivemos. Tivemos o avanço da filosofia? Claro, perfeitamente. Mas uma coisa é muito clara na história. A humanidade era uma antes do cristianismo, e a humanidade foi outra depois do cristianismo. Com o cristianismo houve mudanças, não apenas no aspecto espiritual, salvação das pessoas, mas também social. Com o cristianismo houve um avanço no intelecto das pessoas, porque eles passaram não apenas a pensar na sua localidade, mas passaram a se importar com o outro. O Evangelho mudou a vida da humanidade, mesmo daqueles que não conheceram a Cristo Jesus como Senhor. Por isso que o versículo 16 e o versículo 17 do capítulo 1, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É interessante porque em chamar a atenção para a justiça de Deus, é algo meio que desproporcional, porque Deus é justo, Deus é santo, e quando a gente pensa no ser humano, chegar a viver a justiça de Deus é algo completamente impossível, não dá para a gente chegar, mas é possível, por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo, então, a partir daqui, vai chamar a atenção, olha, quando o homem está distante da justiça, está distante do Evangelho de Deus, o que ele tem? Ele tem a manifestação da ira de Deus sobre a sua vida. E Paulo, então, nesse capítulo 1, chama a atenção a respeito de pelo menos 3 ações, ou 4 ações de ira que Deus entregou à humanidade. Deus entregou à humanidade a sua própria ira, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Além disso, o texto também chama a atenção de que Deus os entregou às suas paixões, versículo 24, porque também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Mas também Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios prazeres, verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E mais ainda, Deus os entregou a um sentimento perverso. Vejam o que o pecado e a ira de Deus trouxe a respeito da humanidade, contra a humanidade. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Ou seja, Paulo descreve e chama a nossa atenção: esta é a realidade da humanidade.
largada por si, entregue a si mesmo. Isso é o resultado da ação de Adão e Eva lá atrás, quando se rebelaram contra Deus, quando não quiseram dar ouvido à voz do Senhor e em rebeldia foram lá e comeram do fruto que Deus tinha falado para não se comer. Depois, no capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve para a gente, dizendo o seguinte: olha, talvez você possa estar sentado achando que está tudo certo porque você não conhece esse negócio de lei. Eu quero dizer que você é tão comprometido quanto aquele que conhece a lei. E Paulo descreve para a gente dizendo o seguinte: Deus cravou, Deus escreveu no seu coração a lei, descrevendo exatamente aquilo que pode e aquilo que não pode. O que a gente vai chamar de consciência. Uma luz vermelha acendeu, algo está nos impedindo, algo está inquietando o nosso coração. Diz assim o versículo 12: porque todos os que sem lei pecarem, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecarem, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Não existe esse negócio: eu estou tranquilo. Você um dia vai estar na presença do Senhor. E Paulo está chamando a atenção da humanidade como um todo. Essa humanidade vai estar. Talvez vai ter algum abelhudo que vai dizer o seguinte: mas eu não sabia, não me falaram disso. Aí Deus vai olhar e falar: é verdade, talvez realmente faltou disposição da igreja em falar para você. Mas você sabia o que você estava fazendo era errado. Você tinha noção. E mesmo assim você burlou, você passou por cima, você não respeitou e você foi fazer a sua vontade. É por isso que os homens são indesculpáveis. Mas aí tem aquele que não está criado, tem aquele que é privilegiado, aquele que cresceu num lar, que cresceu numa família, ou que teve a lei estabelecida, estudando ela minuciosamente. Capítulo 2, versos 17 em diante, o apóstolo Paulo chama a sua atenção para o povo judeu, para aqueles que deveriam ser os instrutores e que na realidade são cegos. E ele descreve para a gente exatamente isso. Olha, e você que confia aí, que acha que pelo fato de você ter sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, sabes tua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído por lei. Confias que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência na verdade da lei. Tu, pois que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu, que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu, que abominas os ídolos e cometes sacrilégio? Você tem a lei. E ainda assim comete coisas terríveis. Sabe por quê? Capítulo 3, Paulo vai chamar a atenção: todos pecaram. Estamos vivendo o problema da pandemia. Mas o pior que a pandemia é o pecado. Que em alguns é escancarado, em outros é camuflado. Mas a doença e o estrago é o mesmo. No final do ano, nós vimos aí a desobediência, a forma da juventude, a soltura em relação às depravações, a questão da bebedeira, a questão de vícios de cigarro, de outros tipos de drogas. Mas tinha aqueles que estavam também reprimidos, doidos para fazer, doidos para estarem ali, mas talvez fizeram na surdina, ninguém está vendo. Estamos aqui, todo mundo quietinho. Deus viu. Deus viu o que você fez ou deixou de fazer. Deus sabe quem é você. E é por isso que Paulo vai chamar a atenção. Olha, não existe esse que está aí diante de Deus, esse que está tranquilo, não.
Verso 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Verso 10, ainda do capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se afastaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a realidade. Talvez eu queira postar-me agora de bonitão, claro que sou, né? Segundo Dani, de sábio, né, de inteligente, puxa, como que eu sou muito esperto, e com certeza eu não cometi nenhum pecado, tolo. Acabou de pecar, acabou de entrar em contradição, acabou de se naufragar, porque segundo as Escrituras, todos estão afastados, todos pecaram, e só a ação de Deus, só Deus para intervir nessa situação. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Então, como que a gente vai viver se nós não temos condições de estar na presença de Deus? Se os nossos pecados nos afastam de Deus, como é que isso vai ser possível? Aí Paulo vai levantar, vai trazer um exemplo lá do Antigo Testamento, de alguém que não tinha condições alguma de agradar a Deus, de alguém que não tinha possibilidade intelectual de agradar a Deus, de alguém que não tinha o coração disposto a agradar a Deus, mas ainda assim Deus agiu com graça. E Paulo vai chamar a atenção desse homem de que, olha, o fato simples da vida dele foi confiar, foi acreditar, foi crer. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E aqui Paulo chama a atenção de que não é o que eu fiz, não é o que você faz, mas sim o que Deus fez. Você está aqui porque Deus fez algo na tua vida. E antes mesmo que você possa olhar para os seus bens materiais, antes mesmo que você possa olhar para a sua vida, a ação de Deus já aconteceu na sua vida, antes mesmo de você ter nascido. Segundo o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, nós somos abençoados nas regiões celestiais, antes mesmo de nós termos nascido. Deus já pensava na humanidade, e em particular pensou em você. É por isso que quando você cantar, Ele é exaltado, você não pode cantar de qualquer jeito. Você está adorando aquele que antes mesmo de você pensar nele, Ele pensou em você. Quando você cantar, Tu és fiel, Senhor, porque me deu a oportunidade de viver mais um dia. Você não pode cantar de qualquer jeito, leviano, de qualquer forma. Você tem que cantar realmente pulsando, todas as artérias do seu corpo, todas as veias, tudo que envolve os seus órgãos, tudo que envolve a sua essência. Você tem que realmente declarar, de maneira que qualquer pessoa que estiver à sua volta, ela possa não ouvir, mas ela possa sentir que você está adorando o Deus que é fiel na tua vida. Porque Ele te deu a oportunidade de confiar, Ele te deu a oportunidade de realmente debruçar-se diante dEle. De acordo com o que Paulo vai chamar a atenção, assim Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E então, em nome de Jesus, se você não confia, confie. Seus pecados em Cristo são perdoados. Por mais que o acusador venha trazer flash sobre a sua vida passada, flash sobre os seus feitos, você pode ter certeza que em Cristo você é perdoado. E a melhor coisa que nós temos é essa certeza. Paulo chama a atenção exatamente de que uma vez que você compreendeu isso, uma vez que você entendeu isso, você é uma pessoa que, segundo as Escrituras, vai ser chamada de justificado. Em outras palavras, Deus olha dos céus e quando vê a sua vida, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo. E quando Ele vê Cristo, Ele vê que as exigências que eram-se feitas em relação ao pecado foram cumpridas. Porque se Ele olhasse para o Claudemir, apenas para o Claudemir, não daria certo. Claudemir não pagaria nem pelo pecado dele. É o caso quando Abraão vai levando Isaque, e ali no Monte Moriá, ele levanta o cutelo, a faca, e ele vai imolar, ou seja, degolar o filho em sacrifício, e aí Deus dos altos céus grita: basta, Abraão!
Sabe por quê? Porque se Isaac morresse, Isaac não pagaria nem pelo pecado dele. Deus então providencia um substituto, um cordeiro. Alguém que vai assumir o lugar de Isaac, mas prefigurando na vida daquele cordeiro a pessoa de Cristo Jesus. Ele assumiria os nossos pecados. Ele assumiria a cruz, ele assumiria o nosso lugar. E por causa dele nós somos declarados justificados. E é interessante que quando a gente pensa nessa questão da justificação, nós podemos pensar na justificação em passado, presente e futuro. No passado, nós recebemos o benefício da paz de Deus. Versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus resolveu o nosso problema. Problema que nós tínhamos, porque andávamos em inimizade contra Deus, éramos inimigos, merecedores da ira. Mas agora, pela ação de Deus, pela sua graça, nós estamos em perfeita paz. É por isso que você, ao orar, você tem os céus abertos, você tem a janela, você tem as portas escancaradas, para você entrar na presença do Rei, na presença do Senhor. Você está em paz com Deus. Você e eu podemos viver em plena harmonia, porque Cristo satisfez as exigências. Mas é importante frisar que essa salvação e essa justificação, ela também é presente. Presente em que sentido, pastor? Porque ela nos trouxe a graça de Deus, o acesso a essa graça. Versículo 2 do capítulo 5, pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Presente, vivemos a graça. O que talvez para alguns vai ser aquela questão meia difícil de compreender, porque se a lei me colocava rédeas, me limitava, a graça talvez possa surgir a ideia de que agora eu estou livre, solto, como um boi, solto no meio do pasto. Ou lembro quando eu era criança, eu fui visitar meus tios na Bahia, lá em Cícero Dantas. Eu lembro disso perfeitamente, porque aquele jegue sem vergonha me derrubou. E é interessante porque assim, meu tio chegava da feira, segunda-feira, feira bonita. Quando ele chegava lá por volta das 5 horas, ele soltava o tal do jegue. O jegue saía pulando de felicidade, de alegria. Ninguém segurava aquele camarada. Ninguém pegava ele mais. Ele estava livre. Não tinha diretriz. Saía feito louco. Para pegá-lo era um sacrifício incrível. Acho que foi por conta disso que uma vez eu peguei ele ficou com raiva e falou, te derrubo na próxima. Subi em cima dele, foi pior que cair da redenção. Né? Levei um tombo e fraturou o braço. Mas tem pessoas que acham que viver a graça é exatamente isso, é sair feito louco. Não. A graça de Deus, ela também serve para nos dizer, olha, Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. É presente. Enquanto estamos vivendo aqui, é saber que nós alcançamos o benefício de vivermos em paz com Deus, nós alcançamos o benefício de estar em paz com o Senhor, nós podemos viver essa realidade hoje, mas ela também é futuro, porque o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de que com essa justificação, com essa ação de Deus, nós não apenas alcançamos a paz, nós não apenas alcançamos a graça no presente, mas nós temos uma esperança diferente de vida agora. Algo novo vai acontecer, algo novo vai estar nas nossas vidas. Essa esperança de vivermos a glória de Deus, a esperança de vivermos uma vida próxima, uma vida que venha agradá-lo. E aqui que nós vamos chamar a atenção de uma vida de santificação, uma vida que realmente vai descrever que agora nós podemos agradar a Deus segundo a sua própria vontade. E isso por quê? Talvez porque você fez alguma coisa? Não. Segundo o verso 8, você não fez nada. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E olha que privilégio, a esperança nos chama a atenção de que nós podemos viver a nossa vida, no dia a dia, vivermos toda a sua trajetória, com a expectativa, com a certeza de agradar a Deus. É por isso que ela é futura também.
A maturidade da nossa vida, o viver diário, vai nos trazer ao privilégio de vivermos segundo a vontade de Deus. Verso 3 ao verso 5, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você é amado por Deus. E como amado, você pode viver uma vida que realmente vai agradá-lo. Você pode ser a esposa de Provérbios 31. Você pode ser o marido de Efésios capítulo 5 e de Salmo 128. Você pode ser o filho, que Paulo vai chamar a atenção, olha, é o único mandamento com promessa que acontece. Você pode ser o jovem que, segundo João, vai chamar a atenção, vocês têm forças, vocês podem fazer a diferença. Não fiquem aí paradão, estagnado numa inércia. Vocês podem fazer a diferença. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado no coração de vocês. No passado, habilitou vocês a estarem em paz com Deus. No presente, leva vocês a viver debaixo da graça dEle. No futuro, traz esperança sempre de uma vida melhor. Ainda que no momento nós tenhamos passado por tribulações, como diz o apóstolo Pedro. Ainda que no momento os dias estejam difíceis, você tem esperança. Capítulo 6, Paulo descreve para a gente, então, a nossa trajetória dessa santificação e dessa ação. E é interessante porque se nós pudéssemos chamar a atenção desse capítulo 6 e capítulo 7, poderíamos descrever como santificação o caminho do liberto pela graça. Porque é uma trajetória. E é interessante que nesse caminho, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção de que, olha, você morreu para o pecado. A vacina contra a Covid está aí. Muitos estão com medo de tomá-la. Muitos estão receosos de, será que eu vou tomar? E se esquece que toda vacinação que nós temos, normalmente ou ela vem da China ou vem dos Estados Unidos. Faz parte. Os insumos são de lá. São os dois países, são as duas potências maiores que nós temos. Gente, a gente precisa simplesmente depender e confiar. Deus está no controle da situação. Assim como no capítulo 6. Morri para o pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo fez algo pela minha vida. Ele morreu por mim. Então, como que isso acontece? Porque eu me identifiquei com Ele. Não sabeis, verso 3, que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pergunto, talvez ainda hoje você não tenha consciência disso. Ontem, você viveu o dia de sábado sem pecar? Levanta a mão. Pode ser um de cada vez, não precisam brigar. Ontem, há alguém aqui que não pecou? Bando de pecadores. E hoje? Com certeza hoje vocês levantaram santos, perfeitos. Houve algum pensamento negativo? Foi tudo perfeito? Talvez quando a esposa reclamou com você porque você colocou a toalha molhada em cima da cama, e você já olhou para a cara dela de novo. Ou talvez quando você fez exatamente aquilo que o teu marido reprova todos os dias, e ele olhou para a tua cara e falou, meu Deus do céu, o que eu fiz na vida? O fato é que não importa, nós acordamos e nós pensamos negativamente de alguém, nós já pecamos. Se nós desejarmos alguém, nós já pecamos. Se desejarmos a coisa de alguém, nós já pecamos. Porque, segundo o apóstolo Paulo, nosso corpo está vendido, está sujeito, está abaixo do pecado. Ele está corrompido. Então, como é que a gente vive essa novidade de vida? O apóstolo Paulo então vai chamar a atenção todos os dias. Considere-se como morto para o pecado. Verso 11 do capítulo 6. Você vai vencer o pecado, mas é um dia de cada vez, é uma hora cada vez. É uma oportunidade cada vez. E quando isso não acontecer, recorra-se a Cristo novamente. Vá até Ele. Peça perdão. Não porque você precisa cravar sua salvação, não é isso. É para que você se lembre de que o
trilhar agora da santificação, você precisa do apoio e da força, e do entusiasmo, da forma como que Cristo conduziu-se durante esse mundo, e que Ele te capacite a viver também. Alguns acham que nesse texto é como se a gente estivesse brigando pela salvação. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Não é salvação, é santificação. E a santificação é diária. A busca da plenitude do Espírito Santo é diária. Não é momentâneo, tipo, eu faço, venho para o culto hoje, vou me encher, né? Vou me esbaldar agora no Espírito, vou sair lá radiante e vou ser como a bateria do celular ou como a bateria do tablet. À medida que vão usando, vai diminuindo. Vai chegando na sexta-feira, eu só estou a requenguela, 13%. Chegou no sábado, não mexam comigo, pelo amor de Deus, senão eu esgoto. Não é assim, é diário. Só que aí Paulo chega numa constatação. Capítulo 7, no caminho da santificação, percebe-se que é tão difícil. É algo doído. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. Você tem consciência disso agora. Você entende que você não vive mais para você, você vive para Deus. Mas aí você se depara que nem sempre você vai fazer. Nem sempre você vai conseguir. Porque segundo ele mesmo chama atenção, você está debaixo de um corpo corrompido. Seu corpo, ainda que a lei seja perfeita, pois vem de Deus, o seu corpo, depois do pecado, ficou corrompido. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas você e eu, nós somos maus e pecadores. Não conseguimos fazer aquilo que deve ser feito. Não temos força, muitas vezes. O que quero fazer, não faço. Mas o que não quero, isso faço. E eis a grande crise. Você vive o cristianismo realmente em cima desse balaio, em cima desses dois pesos. Tem dia que eu estou lá em cima, eu estou triunfante, eu estou radiante, mas tem dia que eu estou lá embaixo. E aí Paulo chega numa conclusão muito clara que nós deveríamos muitas vezes tomá-la para nós. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu não quero pensar negativamente da Josi. Mas, minha irmãzinha chata. Desculpa, Josi, nada contra. Eu não quero pensar negativamente do Tiaguinho. Rapaz, aquele moleque. Você é assim como eu. E aí você, puxa, mas essa irmã, eu tenho que amá-la como Cristo amou. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu, Claudemir, não gosto, para olhar para ela com os olhos com que Deus tem. O que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo. Aí quando eu vou conviver com ela, eu estou com aquela tromba de elefante bem grande. De maneira que ela olha para mim e fala, pastor, tem alguma coisa contra a minha pessoa? Você viu lá, Fernandes? Ele falou até para mim que eu sou chata no culto. É assim, né? Vai ser desse jeito, né? Está vendo? Tem alguma coisa. Porque a gente só pode amar o outro quando a gente está com os olhos de Cristo. Porque Ele faz a gente realmente perceber o valor do outro. Tão miserável homem que sou. Quem é que me livra do corpo dessa morte? Às vezes pensar negativamente do meu irmão, desejar o que ele tem, desejá-la. Quem é que me livra disso? Então, todos os dias, capítulo 6, eu preciso me considerar como morto para o pecado, para viver uma vida que realmente agrade ao Senhor. Tem dia que Daniela, minha esposa, é uma santa. E então, para eu viver com essa santidade dela, eu tenho que me negar. Eu tenho que abrir mão.
tem que morrer para o pecado e viver para Cristo. É assim que Paulo termina o capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Pronto, então agora acabou-se tudo, não tem mais o que fazer. Muito pelo contrário. Agora você é feliz. Hã? É. Agora você pode festejar. Não entendi. Acabou de falar que eu vivo em crise. Acabou de falar que eu tenho um problema. Acabou de falar que nem sempre eu vou olhar para as pessoas e eu vou ver o bem delas. Eu vou ver as coisas positivas que ela tem. Eu vou olhar para elas e eu vou denegrir a imagem delas. Como que vai ser isso? Porque Cristo pagou por você. Ele fez a diferença. Você pode viver uma vida que agrade a Deus, ainda que o trilhar da santidade seja difícil. Ainda que o trilhar da santidade seja um caminho extremamente apertado. Mas você pode. E sabe por que você pode? Versículo 4 de Romanos 8. Esse texto é interessante, eu falei da outra vez, ele é repetido no versículo 1. Realmente houve uma questão de tradução aqui. A corrigida, ela repetiu, ela reduplicou o versículo 4. Mas o versículo 4 não é reduplicação. Realmente é constatação e acertação do apóstolo Paulo. Para que a justiça assim se cumprisse em nós, não andamos segundo a carne. Porque a carne faz isso. A carne faz eu pensar negativamente. A carne faz eu ter desejos impróprios. A carne faz eu ter ira. A carne faz eu trilhar um caminho que desagrada a Deus. Mas então como é que nós andamos? Nós andamos segundo o Espírito de Deus. Ele veio habitar no nosso coração. Ele veio estar presente nas nossas vidas. Você pode viver uma vida que agrade a Deus, glorifique a Deus. Você pode ser diferente. Você pode fazer a diferença onde quer que você esteja, porque, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus habita em sua vida. E uma vez que Ele está na sua vida, Ele te traz paz. Uma vez que Ele está na sua vida, Ele traz direção. Uma vez que Ele está na sua vida, Ele te traz benefícios de viver uma vida que realmente agrade a Deus. E é interessante porque esses benefícios que o apóstolo Paulo menciona para a gente, liga aí meu filho. Esses benefícios que o apóstolo Paulo menciona para a gente, vamos lá, vai ter que ser de cabeça então. Está relacionado ao capítulo 8. Primeiro, você é beneficiado por viver uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida que realmente faça a diferença. Segundo, a vontade do Senhor, porque você vive, tem a pessoa do Espírito Santo dentro de si. Versículo 11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará no vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o primeiro benefício, você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você agora pode viver em harmonia com a vontade da pessoa do Senhor Deus. Segundo, você foi e é chamado de filho. Como filho, querido, você agora faz parte da família. Você agora faz parte do convívio. E é interessante porque o apóstolo Paulo nos chama a atenção, olha, por que a gente é chamado de filho? Primeiro porque nós temos o Senhor, através do Santo Espírito, nos guiando, como a criança, pegando nas mãos e conduzindo-nos. Segundo, porque o apóstolo Paulo nos chama a atenção de que nós somos adotados, então nós não somos mais escravos, nós estamos mais cativos, nós estamos mais apartados. Muito pelo contrário, fazemos parte da família, fomos adotados. E aí, por conta disso, clamamos e chamamos Abba Pai. Não tem mais o pecado que te rotula, não tem mais aquilo que te escraviza. Você é filho. Você é filho de Deus e como filho você tem liberdade na pessoa dele, na presença dele. Terceira característica de que você é filho, você é herdeiro. Só é herdeiro quem é filho. Quem não é filho não é herdeiro de nada. Se o seu pai tem bens, você é herdeiro. Você tem algo a ganhar.
Ah, mas meu pai não tem nada. Você tem a herança do legado dele. A herança da sua sabedoria. A herança dos seus feitos. Você é herdeiro. Você é filho. E co-herdeiro juntamente com Cristo Jesus. Porém, e esse é o ponto que nós vamos adentrar hoje à noite, o que é que eu ganho? E aí Paulo então encerra, e aqui a gente vai chamar a atenção para a próxima questão à noite. O que eu ganho? Verso 17, se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Temos esperança. Perceberam a construção? De onde que nós saímos? E aonde nós estamos agora? Pessoas separadas, pessoas distantes de Deus, agora com esperança em Deus. Está sofrido? Está difícil? Ter que olhar todo mundo de máscara? Está difícil não acreditar nas pessoas? Está difícil a luta em casa? Meu querido e minha querida, olhando para toda essa realidade que nós temos, hoje presente, não se compara com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não se compara. E é sobre isso que nós vamos pontuar à noite, se assim nosso Deus permitir. Eu quero deixar um desafio para você. Olhando para todo esse cronograma, talvez eu até sono em alguns. Talvez alguns falem, o pastor voltou, e eu quero chamar a atenção aqui para duas questões, eu vou repetir isso à noite. Muito obrigado a toda a igreja que esteve presente, eu acompanhei os trabalhos, ao Carlos na quinta-feira e no primeiro domingo, ao Nilton nos domingos, depois que retornou também na pregação, na ministração do culto, ao ministério de música da igreja, ao pessoal que fica no som e na mídia. Inclusive nós vamos precisar de mais uma pessoa, 2 pessoas ali para ocupar aquelas funções também, para ajudar, para não deixarmos sobrecarregados. Que Deus abençoe suas vidas, porque isso é o cristianismo, é envolvimento, é participação. E é isso que nós estamos começando a vivenciar aquilo que Deus nos trouxe de oportunidade, vivenciar a vontade dEle, para fazermos a sua vontade, para vivermos de acordo com o seu querer nas nossas vidas. Era impossível, não era possível. E a gente veio construindo, ponto a ponto, mostrando para você o seguinte: olha, você antes era uma pessoa estranha, era inimigo, agora olha que privilégio, você pode ter esperança. A sua vida não acabou por conta de uma pandemia. A sua vida não acabou por conta dos problemas conjugais. A sua vida não acabou porque você ficou desempregado. A sua vida não acabou porque o seu filho te traz problema. Porque todos esses problemas, todas essas aflições, comparados com o que nós teremos pela frente, matematicamente falando, são mínimos. Completamente ilusórios, irrisórios, diante daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Viva nessa expectativa. Olhe para Cristo, olhe para o que Ele tem para a sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Vamos colocar de pé? Tem um hino que a gente pode terminar cantando, a qual vai chamar a nossa atenção, exatamente com essas palavras. Pode colocar o Luquinha para mim. Acredito eu que nenhum se encaixaria melhor. E enquanto os nossos irmãos estão aqui à noite, nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos de novo. E a você que não se inscrever, aproveite a oportunidade, porque não sabemos como vai ser final de semana que vem. Então, nós estamos nessa expectativa aí. Então, se você veio de manhã e percebendo que lá por mais 5 horas, ainda tem vaga, coloca seu nome. Ah, mas eu já vim de manhã. Venha do mesmo jeito. Venha do mesmo jeito.
seguindo todas as orientações de segurança. Não se esqueça de entrar, álcool em gel, mão, cabelo, face, onde você quiser passar, fique tranquilo. Toma, tem um borrifador também, máscara, mas não deixe e não perca essa oportunidade de estarmos juntos como igreja. Ah, porque eu posso adorar a Deus em casa? Sim, mas não como igreja. Nós estamos reunidos aqui como igreja, homens e mulheres falhos, mas que entenderam o que Deus fez e nos traz uma grande segurança, que faz a gente passar por tantas lutas e por tantas adversidades, que fez com que a igreja chegasse até aqui, chegasse até o momento que nós estamos vivenciando. Se a igreja chegou, gente, nós também vamos passar. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Vamos louvar?